Aqui estamos, Senhor, um grupo de estrangeiros. Nós ainda não chegamos ao lar. Aqui estamos, Senhor, na tua casa hoje, para te pedir, costura-nos para a eternidade. Nós vamos abrir a tua palavra nesse momento. Ó Paizinho de amor, tu sabe o quão pecador eu sou. Mas eu te peço que nesse momento meu eu caia por terra aqui. E que o Senhor venha falar a nós nessa noite. Pregue a nós, Senhor. Sacia o nosso coração com a tua palavra. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amor, você pode me alcançar minha água que eu esqueci aí, por favor? Queridos, deixa eu só pegar aqui. Já abre para mim aí, por favor, para facilitar a vida também. Aí, perfeito. Pode levar a tampinha. Nós vamos utilizar muito a Bíblia nessa noite. A Bíblia é o livro mais magnífico que existe e a gente não tem como vir para um culto sem folhear, sem fazer aquele barulho tão belo das páginas da Bíblia sendo abertas. E nós vamos iniciar o nosso sermão lendo 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Eis aqui a continuação de uma fala de Samuel a Saul. Versículo 14 diz assim: Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quero marcar bem com você essa frase. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Será que hoje, nesta noite, se o próprio Cristo aparecesse aqui fisicamente, quantos de nós ele olharia e diria assim: tá aí um homem que me agrada. Tá aí uma mulher que faz o que me agrada. Às vezes estamos no meio da multidão, numa multidão de cristãos. Estamos aqui vindo todos os dias na igreja, estamos aqui orando, estamos aqui louvando, mas será que lá na nossa casa, na nossa rotina, no nosso dia a dia, será que de fato estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor? Quando Samuel fala isso a Saul, ele está se referindo a ninguém mais, ninguém menos do que Davi. E hoje, até o pastor comentou ali, vai falar sobre Davi? Vou falar um pouquinho só sobre Davi. Porque o que eu quero focar nessa noite com você é o exemplo que Davi deixou na vida de outras pessoas. Davi, ele tem uma história incrível. Davi é o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele começa a sua história com Deus sendo muito humilde, apacentando ovelhinhas lá no campo, onde ninguém estava vendo o seu trabalho. Estava só ele e as ovelhas. Mas ainda lá no seu trabalho, ele dava o seu melhor. Tem eu e você dado o nosso melhor quando ninguém está nos olhando? Será que temos cumprido o desejo de Deus na nossa vida? De tudo que nos vem à mão, a gente faz conforme as nossas forças, mas também faz o nosso melhor, como se fosse para o próprio Deus? Davi era assim. Ele apacentava as suas ovelhinhas, mas ele fazia aquilo da melhor maneira possível, porque podia ninguém estar olhando, mas Deus estava olhando Davi. Davi tocava harpa. E ele não tocava harpa para uma multidão. Ele tocava harpa para um homem muito importante, por sinal, para o rei. Mas esse rei muitas vezes criticava Davi. Mas isso não impedia Davi de voltar lá e tocar novamente. Porque Davi não tocava simplesmente para o rei, mas Davi tocava
dando o seu melhor naquela tarefa que lhe era designada. Davi foi criticado, Davi foi ameaçado de morte por Saul, e quando Saul morreu, Davi chorou e escreveu um hino que registrou na palavra de Deus e ordenou que todo Israel aprendesse a cantar aquele hino, que falava bem de Saul, porque ele queria eternizar a memória de Saul. Olha que engraçado isso. Saul queria matá-lo, e aí Saul morre, e Davi não comemora, muito pelo contrário, ele homenageia a Saul. Como você tem lidado com os seus inimigos? Um homem que agrada ao Senhor, esse era Davi. Será que nós estamos sendo humildes a tal ponto de desejar o bem para aqueles que não nos desejam bem? Davi, quando pecou com Batseba, recebeu a visita do profeta Natã. E o profeta, vamos ser sinceros acá entre nós, não foi muito generoso em suas palavras. Mas Davi, ele não ficou dando desculpas, ele não ordenou a morte do profeta, como muitos reis faziam na época. Davi aceitou, experimentou o perdão e o arrependimento. A Bíblia nos diz o seguinte, que nós devemos orar pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que hoje eu estou falando para alguém aqui que quer muito ser perdoado para Deus, mas não consegue perdoar alguém? Meus pais estão dando estudo bíblico para a nossa família. Minha mãe está dando estudo para a irmã, para o cunhado, para o filho e para a esposa do filho. E no estudo sobre perdão, a minha mãe disse que pararam no meio do estudo, porque ela se levantou e foi para o banheiro e ficou chorando e ninguém entendia o porquê. E aí alguém foi atrás dela, da moça, e perguntou: o que que houve? Ela disse assim: eu não consigo perdoar. O meu pai abusou de mim quando criança e eu não consigo perdoar o meu pai. Perdão não é algo fácil. Perdão não é algo que a gente chega aqui na frente, o pastor faz um apelo, você se levanta e diz: hoje eu vou perdoar, e você vai para casa e está tudo bem. Perdão é algo que precisa ser exercitado na nossa vida. Será que eu falo para alguém hoje aqui que precisa exercitar o perdão? Alguém que precisa se perdoar. Às vezes, queridos, a gente erra e a gente pede perdão para a pessoa e a pessoa nos perdoa. E a gente pede perdão para Deus e Deus nos perdoa. Mas a gente não consegue se perdoar. A gente não se sente merecedor do perdão, nem das pessoas e nem de Deus. Davi experimentou o perdão e o arrependimento e se tornou o homem segundo o coração de Deus. E esse homem, ele se tornou um exemplo. Ele se tornou exemplo para um outro rei. Um rei que a Bíblia retrata chamá-lo de pai, assim como seu pai Davi. Mas Davi não era pai dele, era um pai espiritual. Eu estou falando de Ezequias. Mas antes de entrar no foco de Ezequias, eu quero abrir com você a Bíblia em Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Um verso muito forte, que foi falado ao povo de Israel e a nós também. Olha o que diz ali. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Depois do reinado de Davi, passado alguns anos,
Israel, assim como muitos de nós, foi se desviando aos poucos do caminho de Deus. A Bíblia relata que eles começaram a adorar ídolos. A Bíblia relata que por onde você andava em Judá, nas esquinas, tinha altares a outros deuses. A Bíblia relata que o povo começou a crescer em poder, mas esse poder era através do roubo, era através da morte. Tinha sangue na mão do povo. Mas sabe o que é o mais assustador na história de Israel? É que eles estavam adorando outros deuses, matando pessoas inocentes, roubando, e ainda assim, eles acreditavam que estava tudo certo a aliança deles com Deus. Às vezes a gente está na igreja e acontece que nem aconteceu com Sansão. Para mim, a frase mais triste da história de Sansão é relatada naquele momento em que Dalila corta o seu cabelo e a Bíblia diz assim: e não percebeu que o Espírito Santo já havia deixado ele. Coisa triste, queridos. Que não sejamos como Sansão, que não sejamos como o povo de Israel que está aqui dentro e não percebe quando o Espírito Santo já se afastou de nós devido às nossas iniquidades. Que não permitamos que os nossos pecados sejam tão grandes que nos cubra a visão de enxergarmos que a presença de Deus já não está mais na nossa vida. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 16. Vamos utilizar bastante a Bíblia. 2 Reis, capítulo 16, versículo 3. Quem governava o povo nessa época era Acás. E olha quem era Acás. 2 Reis, capítulo 16, versículo 3. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. O rei havia matado o próprio filho. Perto do fim ali do reinado de Acás, ele ordenou que o templo fosse fechado e que nenhum israelita mais fosse até o templo pedir perdão pelos seus pecados. Aí você começa a imaginar o caos que estava Israel naquele momento. Miqueias, lá pertinho dos profetas menores, logo depois de Jonas. Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, versículo 3. Nós vemos um povo longe do Senhor. E vemos um Senhor que quer voltar a ficar em paz com Israel. E olha o que diz lá. Miqueias, capítulo 6, versículo 3. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Que apelo é esse, queridos? Que Deus olha para um povo e ele diz: o que eu estou fazendo para que você vá para longe de mim? Você esqueceu que eu te libertei do pecado, que eu te libertei da escravidão do inimigo. Eu morri por ti na cruz. E ele exclama com dor, com angústia: responde-me. Esse é o apelo que se estende a nós hoje, queridos. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós falhamos, Cristo vem ao nosso encontro, Deus vem ao nosso encontro e pede para que dialoguemos com Ele, porque Ele quer entender o seu povo, Ele quer ouvir você, Ele quer entender você. Não que Deus precisa de alguma palavra nossa, mas às vezes é necessário que a gente fale, para que a gente também se entenda. Porque na confusão que é o mundo, na confusão que às vezes vira a nossa mente, às vezes a gente se perde na linha que a gente está seguindo. E a gente precisa novamente ter uma direção, e aí vem Deus e clama pelo povo. Satanás, ele nos ilude. O pecado é tão lindo. Ninguém pode aqui dizer que pecado é uma coisa ruim. Porque se fosse ruim, todo mundo corria dele. O pecado é bonito, é belo. Mas quando nós pecamos,
Satanás, junto com a beleza do pecado, ele não traz luz, ele não traz esperança. Ele deixa você com medo. Sabe, quando nós pecamos, o primeiro lugar que nós deveríamos ir é aos pés de Jesus. Mas é o lugar que mais temos vergonha de ir. É o lugar que mais temos medo de ir. Porque é isso que o pecado faz conosco. Ele cria, como nós lemos ali, uma barreira. As nossas iniquidades criam uma barreira entre nós e o nosso Deus. Mas em Isaías, não precisa abrir Isaías devido ao tempo, mas se você quiser conferir em casa, Isaías capítulo 27, versículo 5, tem um apelo de Deus. E Deus diz a Israel assim: Israel, eu quero fazer as pazes. E ele realça dizendo: sim, eu quero que haja paz entre mim e vocês. Você já fez as pazes com alguém? Essa é uma expressão que a gente usa muito com as crianças, não é verdade? Alguém lá briga e você diz assim: vai lá fazer as pazes com teu irmão, vai lá fazer as pazes com teu vizinho, vai lá fazer as pazes com teu colega. Mas sabe quem que geralmente tem que, na nossa mente, fazer as pazes? Se a Dani faz algo de errado para mim, eu vou esperar pela Dani, para Dani vir pedir perdão para mim, porque ela fez alguma coisa errada, não é assim? E isso acontece muito no casamento, não é verdade? Deu aquele silêncio agora, né? Todo mundo pensando. A mulher faz alguma coisa para o marido e o marido está esperando que ela venha pedir desculpa. Na cabeça do marido, ele tem razão. Mas na cabeça da mulher, o marido não tem razão não é, irmã? Não, nunca. Concordo com a senhora. Eu não ia falar isso porque meu marido está aqui. Mas já que você disse, daí eu vou fingir que eu estou só copiando o que tu está falando, entendeu? Só na vida do casal novinho aqui que não aconteceu essas coisas ainda. Mas vai acontecer. A cara do Felipe denunciou um pouquinho ao contrário. Mas tudo bem. Depois a gente conversa, né, amigo? Depois a gente conversa. É o outro Felipe aqui, pastor. É muito Felipe no mesmo ambiente. Mas na vida do pastor também. Nunca ninguém fica bicudo na casa do pastor, né? Uma benção, uma benção. Mas sabe o que é lindo? Em que a gente faz as coisas erradas contra Deus e é Ele que vem ao nosso encontro e diz assim: eu quero fazer as pazes contigo. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas e vamos ficar um pouquinho por lá. 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. A próxima vez que me convidar para pregar, coloquem um relógio lá, viu? Diz meu marido que eu sou muito tagarela. Eu estou aqui controlando. Aqui, ó. Tem que colocar um relógio lá, irmãos. Faz falta. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 5. Israel está um caos, está tudo uma confusão. Eles não adoram mais o Senhor. E aí agora, nesse contexto, Acaz morre e o filho assume. Ezequias. Ezequias que tem como seu pai espiritual Davi. E agora ele olha para Davi e ele diz: eu vou ser um rei como Davi. E olha o que acontece. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 5 em diante, diz assim. Ezequias chama ali os levitas e diz: e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Versículo 7. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvida a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira.
Querido amigo, querida amiga, eu não conheço você. Mas Ezequias, ele deixa uma lição que é para mim e é para você. Eu não preciso lhe conhecer para saber disso, porque isso aqui é algo que todo cristão deve fazer. Ezequias, ele olha para o seu pai e ele diz: eu não vou ser como Acás. Ele olha para o povo que ele vai liderar e ninguém quer saber de Deus. Mas sabe o que ele faz? Ele põe a ordem. Ele chama e diz: nós vamos abrir a casa do Senhor porque isso é o certo. Não importa que ninguém entre lá para adorar, nós vamos abrir a casa do Senhor. Segundo a lei que ele dá, vocês vão andar por agora por Judá e vão terminar com todos os altares que vocês enxergarem. O único altar que vai ser erguido aqui é o erguido ao Senhor, ao Deus de Israel. Tudo que for a deuses, termina, extermina, tira. Terceira coisa que ele fez: vamos voltar a comemorar a Páscoa. 7 dias. Foram todos os israelitas? A Bíblia diz que não. Mas a maioria foi. E sabe o que é o lindo? Terminou os 7 dias de adoração, louvor e sacrifícios ao Senhor. A aliança estava sendo restituída. Imagina, vocês começaram aqui quarta-feira? Isso, nós também lá na Esmeralda. 4 dias nós estamos aqui vindo adorar ao Senhor. Imagine você passar 7 dias, e é o dia inteiro, adorando, louvando, ouvindo lindos sermões sobre resgatarmos, sobre fazermos as pazes com Deus. E aí termina os 7 dias, e sabe o que o povo faz? Ele chega até o rei e diz assim: rei, nós não queremos ir para casa. Permita-nos ficarmos mais 7 dias. E o rei concorda. E a Bíblia relata que eles ficaram então 14 dias adorando ao Senhor. O que tem que arrumar na sua casa, querido? Qual é a bagunça que tem que ser arrumada lá? Será que lá no seu lar tem algum altar que não está sendo erguido para o Deus de Israel? Será que tem algum filme lá que não agrada ao Senhor? Será que tem algo que não agrada ao Senhor dentro da tua geladeira? Será que tem algo que não agrada ao Senhor no teu vestuário? Será que tem algo que não está agradando ao Senhor dentro dos teus pensamentos? Todos nós temos algo para reformar. Ezequias não deixou para amanhã, e os levitas também não, porque o Espírito de profecia diz que foi um tempo recorde em que eles fizeram tudo para que a casa do Senhor abrisse novamente as portas. Chegue em casa hoje, dobre seus joelhos e diga: Senhor, eu quero dedicar o meu lar para Ti. Eu quero dedicar meu coração para Ti. E se tiver alguma coisa errada aqui dentro da minha casa, por favor, Senhor, me mostra. Me mostra, porque é hoje que eu quero ser costurado para a eternidade. Se a internet te faz pecar, querido, corta a internet. Ah, mas como que vai cortar a internet em pleno ano de 2021? Aí eu pergunto para você: como que você vai perder o céu por causa da internet? É isso que não tem cabimento. Como que eu vou deixar de comer tal coisa que eu gosto? Não, como que nós vamos perder o céu para querer comer isso? Não dá! Não existe nada nesse mundo que vai ser tão lindo, tão incrível, tão maravilhoso do que subir ao céu com Jesus. Não tem. Não tem. Se você colocar tudo na balança, e pode colocar tudo junto, tudo que você gosta que é errado junto, não adianta. O céu vai continuar sendo a melhor coisa. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. No tempo de Ezequias, essa promessa se concretizou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pensa agora só um pouquinho aqui comigo. Imagine agora, nesse exato momento, o céu, Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, os anjos,
volvendo os olhos para as orações que estão sendo feitas neste lugar. Sabe o que isso significa? Que a igreja da Santa Cecília se torna o lugar mais importante da face da terra. Porque os olhos do Senhor estão olhando para você. E Ele agora começa a ouvir a tua oração. E agora Ele começa a sarar essa terra. Isso não é lindo? Não é fantástico? É isso que o Senhor faz. Talvez hoje você esteja ansioso por uma cura física, isso não é errado, mas queridos, não existe nada mais fantástico do que irmos a Cristo e dizer: Senhor, me cura espiritualmente. E Ele faz o milagre. Não existe nada mais fantástico do que você sair da presença de Deus mudado, restaurado, limpo. É incrível. E Ele quer fazer isso por você hoje. Ele quer costurar vidas aqui hoje. Vou ler só mais 2 versos. 2 Crônicas, capítulo 30. Após toda a reforma que Ezequias operou. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 20. Olha o que diz lá. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Versículo 26 do mesmo capítulo. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. E eu concluo lendo com você. E agora eu quero que você abra sua Bíblia para lermos juntos. Salmo, capítulo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Não importa se você se chama Ezequias, se você se chama Davi, se você é apenas alguém do povo de Israel, do povo escolhido do Senhor, que talvez não tenha o seu nome citado como um líder da igreja, talvez o seu nome não seja citado na própria palavra de Deus, não é um nome bíblico, não importa. A nossa oração hoje deverá ser a mesma oração de Davi, com o mesmo clamor, com o mesmo desejo. Eu vou ler e depois nós lemos juntos. Salmo 51, versículo 10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É esse o teu desejo? É esta a tua oração hoje? Clamar a Deus: Senhor, costura-me para a eternidade. Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, porque o meu espírito, hoje ele está abalado, hoje ele está em luto, hoje ele está em angústia, hoje ele está em depressão, hoje eu perdi mais uma vez, hoje eu senti a fraqueza tomando conta dos meus ossos, hoje eu pequei de novo contra ti, mas eu estou aqui essa noite, Senhor, para olhar para ti e dizer que hoje eu quero que o Senhor crie em mim um espírito inabalável. Se é esse teu desejo, leia junto comigo. Vamos ler juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém?